Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela Silveira, de Literatura, e hoje, dando seguimento àquele conteúdo sobre trovadorismo, nós vamos ver a escola literária Humanismo, que é a escola, o período que acontece em sequência lá ao trovadorismo, tá bom? O Humanismo vai ser uma escola literária que vai acontecer entre 1434 e vai até 1527. Essa é uma escola literária que marca, né, o período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Só para lembrar, o trovadorismo acontece ainda lá na Idade Média, tá certo? E agora a gente vai ver esse contexto de transição, né? E aí, para situar melhor, só para a gente pontuar essas diferenças, né? Que a gente está falando de um período de transição entre períodos e também de transição entre escolas literárias. Entre os períodos, a gente vai ter o período da Idade Média para o Renascimento, que vai ser lá na Idade Moderna, e a transição entre escolas, a gente vai ver o trovadorismo, que acontece ali entre o século XII e o século XIV, mais ou menos, que é a escola literária que acontece lá na Idade Média. Do trovadorismo, a gente vai para o classicismo, que acontece ali mais ou menos no século XVI, que vai de 1527 a 1580, que é a escola literária que representa este renascimento, né? Já o movimento de uma Idade Moderna. E aí, como esse representante, né, da Idade Média, a gente vai ter o trovadorismo, que é essa escola literária que dura muito tempo, e como escolas literárias da Idade Moderna, a gente vai ter o quinhentismo e o classicismo lá no Renascimento. E aqui é bom lembrar que no Brasil, em contexto nacional, é que acontece o quinhentismo, tá bom? O quinhentismo não é uma escola que vai acontecer exatamente lá na Europa. E aqui, quando a gente fala dessa escola literária, a gente está falando muito mais do contexto europeu, tá certo? Mas só para pontuar, só para dizer que existiram essas duas escolas também nesse período, que começam aí nesse período da Idade Moderna. Como contexto histórico do humanismo, a gente vai observar, né, a transição entre o regime do feudalismo para o mercantilismo, ou seja, as pessoas estão deixando de trabalhar, de pensar dentro daquele regime de vassalagem e começam a pensar num regime mais comercial. Lembra ali daquele contexto das grandes navegações que começaram a existir visando esse comércio externo? Então, esse é basicamente o contexto da transição, né? A gente vai ver também a formação dos burgos, ou seja, da classe burguesa. Antes a gente tinha muito em ascensão e em protagonismo, né? A classe da nobreza, dos nobres, mas agora a gente vai ver aqui se formando pessoas que também têm esse poderio econômico, mas que não são exatamente nobres, tá bom? Outra coisa muito, muito importante para lembrar sobre o humanismo é que ele é um período que marca o período de transição do teocentrismo, que era lá aquela ideologia que colocava Deus no centro de tudo, que focava muito na religiosidade, espiritualidade, para o antropocentrismo, que é o homem, a pessoa, né? No caso, vai ser representante da figura do homem mesmo, já que era o homem que estava no centro dessa sociedade, né? E aqui é o homem que vai ocupar o centro de todo o fazer filosófico, o fazer científico, o pensar a sociedade, tá bom? E aí a gente vai observar também uma recuperação do raciocínio dos gregos. A gente vai ver uma tentativa de recuperação de um pensamento racional, de uma produção filosófica que se inicia lá com os gregos e que naquele período da Idade Média fica bem apagado, bem restrito, já que nesse período da Idade Média a gente tem a marca do teocentrismo operando, ou seja, a gente não precisa de teorias, nem de filosofia, nem de nenhuma pesquisa ou nada do tipo para provar nada, porque a gente acha que o que existe
existe, foi criado pela mão de Deus e deve continuar dessa forma, tá bom? Então, aqui a gente vai observar a recuperação, né, desse racionalismo inspirado nos gregos, tá bom? Vamos observar também o fortalecimento do movimento de migração para as cidades. As pessoas começam a sair cada vez mais dos campos e vão para os centros urbanos, tá bom? Uma outra coisa muito comum era a desvalorização dos dogmas, daquela coisa imposta, tida como certeza. As pessoas nesse período, elas vão questionar muitas coisas, tá bom? Vão colocar muitas coisas em dúvida. Então, por isso que essa desvalorização dos dogmas vai acontecer. E como consequência disso, né, dessa dúvida, dessa questão da pergunta, da indagação, a gente vai ver uma valorização do empirismo. O que é isso? É reforçar uma ideia de cientificismo. Ou seja, para a gente afirmar alguma coisa, nós vamos ter que provar que essa coisa é realmente assim. Provar na prática, provar na experiência. Então, existe essa valorização, né, dessa ciência empírica e a ciência no geral. E também uma valorização do corpo. O corpo humano, que foi um corpo muito escondido, muito censurado, um corpo criminalizado, demonizado, principalmente o corpo feminino, esse corpo agora vai assim vai ser tratado com um pouco mais de naturalidade e de curiosidade também. E aí uma obra que representa, né, essa coisa desse protagonismo do corpo humano é o Homem Vitruviano. E aí a produção literária desse período vai versar entre uma prosa ou crônica historiográfica, que é uma literatura que vai tentar registrar os acontecimentos das vidas dos reis. Vai existir também uma poesia palaciana, que é uma poesia assim, produzida e declamada e feita para ser apreciada no ambiente dos palácios mesmo. E os textos teatrais com a representação dos autos e farsas, né? Que vai ser um dos aspectos que vai tentar recuperar com força essa coisa da cultura grega, né? E aí a gente tem uma imagem que representa isso, nessas faces do teatro grego, que vai ser um recurso muito utilizado na literatura desse período. A produção literária humanista vai contar como um dos maiores, um dos principais nomes e representantes do período, o Francesco Petrarca, que é um autor italiano, tá bom? Ele vai ser um homem muito importante no movimento filosófico, no movimento literário também. E o Petrarca vai sustentar a ideia de que a sabedoria consiste em conhecer a si mesmo. E isso é importante para a gente relembrar aquela noção, né, de que o homem está agora no centro. Talvez o homem, o pensador da Idade Média, ia dizer que a sabedoria consiste em aproximar-se de Deus. Já o homem desse período humanista, não. Ele vai dizer que a sabedoria consiste em aproximar-se, em primeiro lugar, de si mesmo, em compreender primeiro a si mesmo, tá bom? E aí o Petrarca vai ser muito importante na literatura, não só na literatura humanista, mas na literatura de modo geral, porque ele é o homem que cria o soneto, né, com aquelas sílabas poéticas bem delimitadas, aquelas 12 sílabas poéticas contadas bem metricamente calculadas. Então, ele vai ser o homem que cria esse novo tipo de texto, né? Esse novo tipo de poema. E a inspiração para que isso acontecesse foi fruto de um grande sofrimento, de uma perda muito latente que o Petrarca sofreu, que foi a morte de sua amada Laura, que é essa moça que está na gravura ao lado, né? Quando Laura morre, o Petrarca se sente tão desconsolado, ele entra num sofrimento tão profundo que ele pensa assim, não, a minha Laura, ela merece uma representação poética
tão grandiosa, mas tão grandiosa que ainda nem exista. Então é por isso que ele vai e cria o soneto, né? Já existia um tipo lá de representação, de poema e tal, com sílabas poéticas menores, mas aí agora ele cria essa coisa do soneto com 12 sílabas poéticas, né? E aí vai ser uma produção literária que a gente sabe que vai perpetuar ao longo dos séculos. E dentro dessa coisa, né, da divisão da literatura em poesia palaciana, entre crônica histórica e obras teatrais, a gente vai ver a poesia palaciana como sendo o registro, né, dessa literatura produzida por nobres, e aí esses registros vão resultar em obras que são cancioneiros, que a gente já mencionou lá na aula sobre trovadorismo, que é o compilado, né, a reunião dessas poesias. E aí um nome muito importante do período vai ser o Garcia de Rezende, que vive entre 1470 e 1536, e ele publica a obra Cancioneiro Geral, de 1516, tá? Essa obra que vai ser uma reunião de textos que vão falar sobre a vida e a arte produzida e apreciada nos palácios. Dentre as crônicas, né, as crônicas que falam sobre as vidas dos reis, aquelas crônicas historiográficas, o texto em prosa historiográfica, a gente vai ver textos, principalmente do Fernão Lopes, que vão versar sobre a vida dos reis, e também outros textos que vão versar sobre os costumes, né, da sociedade do período, os costumes da sociedade do período humanista. E o Fernão Lopes, que vive entre 1390 e 1460, vai ser um dos primeiros escritores humanistas de Portugal. Só para lembrar, para contextualizar, né? O Petrarca, que é um nome muito importante para essa produção literária, é italiano, tá? E aqui a gente está falando especificamente do contexto português, porque é o que mais inspira a nossa literatura brasileira depois, já que nós fomos colônia de Portugal. E aí, três obras importantes do Fernão Lopes são, né, a Crônica de El Rei Dom Pedro I, de 1439, a Crônica de El Rei Dom Fernando, que não se sabe exatamente a data, né, o ano de produção, mas versa aí entre os anos de 1440 a 1450, e a Crônica do El Rei Dom João I, de 1443. Um outro nome de peso, de muito, muito peso mesmo, nesse período literário, vai ser o nome do Gil Vicente, que vai estar dentro daquela representação teatral, né, que tenta recuperar a noção do teatro grego. E aí a gente vai ver dois tipos de textos teatrais que vão ser muito utilizados por ele, que são o alto, que é um tipo de texto teatral que vai versar sobre temas diversos, que podem ir do sagrado ao profano e do trágico ao cômico, né, ao risível, ou seja, pode ser tanto uma tragédia como algo para despertar riso na plateia, né? E a farsa, que também é um texto teatral, mas esse aqui visa caricaturar a sociedade e fazer uma crítica, né? Uma crítica mais direta, uma crítica mais ácida a determinados aspectos sociais. E aí o Gil Vicente vai produzir obras que até hoje são comentadas, mesmo já tendo quase cerca de 500 anos que essas produções aconteceram, tá? E aí um exemplo vai ser O Alto da Barca do Inferno, que ele vai narrar, né? É como se fosse um julgamento em que há dois barqueiros, um é o diabo que vai levar essas pessoas para o inferno, e outro é uma barca conduzida por um anjo que levaria as pessoas para o céu. E aí as pessoas vão chegando, né? Chega um religioso, chega um judeu, um sapateiro, uma cortesã, duas pessoas da área jurídica. E aí eles vão tentar, primeiro, todo mundo vai tentar ir para o céu, né? Com o anjo. Mas aí o anjo vai apontando os defeitos dessas pessoas, os pecados dessas pessoas, e muitas delas acabam indo para o
o inferno. E acontece também de haver algumas surpresas, né? De personagens que a gente jurava que ia para o céu, eles vão para o inferno, como, por exemplo, um representante religioso, e pessoas que a gente poderia jurar que vão para o inferno, eles acabam indo para o céu. Então, é uma obra assim que faz a gente pensar. Que os lugares sociais, eles são questionáveis, né? E assim, que você nunca sabe o interior de cada pessoa. Esses personagens, eles chegam tentando convencer o anjo de que eles são boas pessoas, contando muitas vezes atos superficiais ou atos falsos de falsa bondade. Só que esse anjo, ele conhece de fato o interior de cada uma dessas pessoas e ele vai julgar, né, quem realmente merece ir para o céu ou não. Outra obra muito famosa do Gil Vicente vai ser a Farsa de Inês Pereira, né? Que vai contar aí a trajetória dessa personagem, da Inês Pereira, e vai produzir uma crítica para a imagem da mulher, principalmente da mulher ambiciosa e interesseira desse período. Inês Pereira é uma moça que sonha em realizar um bom casamento, em se casar com o homem dos seus sonhos, e esse casamento vai representar principalmente uma ascensão de vida, principalmente uma ascensão social, né, para a Inês. E aí ela vai escolher, ela tenta escolher muito bem, escolher esse casamento pensando nos benefícios que ele pode trazer para ela. E aí ela acaba se casando, né, depois de fazer algumas escolhas e depois perde esse marido. Mas no final das contas vai ser uma história que vai entregar uma Inês que é tão ambiciosa e que é tão inescrupulosa que vai ser, na verdade, a história de uma adúltera. No final, ela se revela, né, sendo uma pessoa que trai esse marido que ela tanto almejou, tanto exigiu e colocou características específicas. Então, é uma obra que faz com que a gente pense assim, hoje em dia, né, sendo um leitor, uma leitora contemporânea do século XXI e tal, que pense assim, essa obra é para mostrar que assim as mulheres, elas não devem ter o direito da escolha, porque quando elas escolhem, elas fazem alguma sacanagem com esse homem. Por exemplo, o homem que ela se casou, que foi traído, né? Então, assim, a gente está falando de um período em que as mulheres não escolhiam esses casamentos, mas quando elas escolhiam, pode ser que elas viessem fazer alguma coisa de ruim, de desonesto para com a imagem, né, deste homem. Então é essa sim a mensagem que essa obra acaba passando para o leitor contemporâneo, né? E só para lembrar também é uma obra que é escrita baseada em provérbios do período. Então, em resumo, essa é basicamente a história da farsa, né, de Inês Pereira, que é um texto que brinca desde o nome, porque a gente já olha o nome e já pensa assim que se trata de alguma coisa dissimulada, algum tipo de mentira, de traição, enfim. Para finalizar, eu deixo para vocês um exemplo de auto contemporâneo, né, que é o Alto da Compadecida, que já leva esse nome de alto em seu título. E aí, só para fazer uma comparação lá com o Alto da Barca do Inferno, aqui no Alto da Compadecida, essa obra preciosa da nossa literatura nacional, tanto na literatura como no cinema, né, que o filme também é maravilhoso, a gente vai ver como tema comum aquela coisa do julgamento, né? Que essas pessoas serão julgadas e para decidir se elas merecem o céu, o inferno ou o purgatório. Então elas podem chegar muitas vezes dizendo: "Olha, eu sou assim, eu sou bonzinho, eu mereço ir para o céu". Mas na verdade a divindade santa, no caso do filme representada pela figura de Maria e de Jesus, conhecem a trajetória íntima desses personagens e são eles que julgam o lugar que essas pessoas irão merecer ou não, tá? E aí vão ser textos também, esse texto, né, o Alto da Compadecida é um exemplo de texto que trabalha com aqueles personagens bem caricaturados, bem característicos de uma certa região, chamados assim de personagem tipo. Ah, se você tem uma mulher que ela é adúltera, então ela vai ter certas características ali fixas
para poder gerar a imagem desse personagem. Se você tem a figura do trapaceiro, né, como o João Grilo, ele vai ter ali alguns aspectos meio que caricaturados do que seria um mentiroso nesse cenário nordestino, né? Então fica aí como exemplo e como recomendação. Eu sei que é um filme muito conhecido, mas que sempre vale a pena assistir novamente. Por hoje é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse período literário a gente ainda está falando de contexto europeu, e esse exemplo é apenas um exemplo contemporâneo dessa literatura nacional, tá certo? Um beijo para vocês, até mais.